Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte está realizando, ao longo desse mês, uma vasta programação alusiva ao Setembro Amarelo, né? Com mural interativo, momento musical, pausa para café, para o bem-estar, né? Com práticas integrativas, dinâmica interativa, apresentação cultural, vivências coletivas, exposições, SPADEI, projeto do Cuidar de Quem Cuida, plantão psicológico, né, pinturas, a corrida do CEO e rodas de conversa, né, atividades que incentivam ações de autocuidado e de empatia com o próximo. Né. As atividades elas seguem até o dia 27 desse mês, com programação em todos os campos. Né. O tema da campanha desse ano é A Vida é Muito Mais Colorida Fora das Telas, né? Menos tela e mais saúde mental. Vivemos atualmente com muitas atividades, demandas, né, no mundo digital, né? Isso é muito presente no nosso dia a dia, está ali presente na palma da nossa mão, né? Agora mesmo estamos aqui conectados em uma capacitação online, né? E qual é a nossa responsabilidade em relação ao uso da tecnologia, em relação ao respeito à privacidade dos dados, segurança da informação, né, ações digitais, no intuito de promover o bem-estar e respeito mútuo. Né? Então, para responder aos questionamentos, discutir sobre essa realidade, convidamos o professor de Direito da UFESA, professor Adailson de Araújo, né, para conversar hoje sobre ética e cidadania digital. Eu sou Angélica Barbosa, estou chefe do setor de capacitação e educação profissional da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UERN. Gostaria desde já de agradecer, né, a cada participante que se disponibilizou a estar aqui conosco nesta tarde, ao professor Adailson também, e apresento agora o facilitador da conversa, né? Professor Adailson de Araújo, professor da UFESA, professor mestrando e bacharel em Direito pela UFESA, especialista em orçamento pela Universidade de Brasília, MBA em Gestão de Instituições Públicas pelo Instituto Federal de Rondônia. Seja muito bem-vindo, professor. Agradecemos a sua disponibilidade, né, de compartilhar os conhecimentos conosco nesta conversa, né, sobre ética e cidadania digital. Antes de passar a fala ao professor, gostaria de informar, pessoal, que no decorrer da roda de conversa, nós vamos disponibilizar aqui no chat o link da presença, né, coloque o nome de vocês, o e-mail, para onde serão enviados os certificados, né? Também o link da avaliação desse evento, que é muito importante para nós, a avaliação de vocês, né? Para melhorar cada vez mais a qualidade das capacitações, e assim também como o link do canal do YouTube do setor de capacitação, onde essa gravação ficará lá disponível, né? Eu também vou enviar o link posteriormente para vocês, assim como as demais capacitações que já ocorreram, também estão lá disponíveis, né? Agora sim, passo a fala oficialmente, né, para o professor Adailson. Tenham todos uma ótima capacitação. Muito obrigada, Angélica, pela exposição inicial, pela minha apresentação. Gostaria de agradecer ao convite à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, na sua pessoa. É a primeira vez que eu estou na UERN e é um momento de muita felicidade para discutir um tema que é muito importante no nosso cotidiano enquanto profissional, seja enquanto professor, técnico administrativo, ou como discente da universidade. E também fiquei feliz em saber que esse tema se conecta, né, bastante com a campanha que vocês estão promovendo aí na universidade sobre o Setembro Amarelo. De fato, é uma discussão muito, muito importante, e eu parabenizo o setor de vocês por essa iniciativa. A Angélica mencionou que vocês podem me interromper, vocês podem levantar a mão, vocês podem abrir o microfone durante a minha exposição. Eu acredito que fica melhor assim. Eu tenho um slide para guiar o pensamento e também para mostrar algumas coisas para vocês. Entretanto, vocês fiquem à vontade para me interromper e para dialogar, discutir, fazer perguntas, ok? Então, além do chat, eu estou visualizando aqui o chat, eu consigo
ver o que vocês escreverão, eu também estou aberto a ouvir pelo microfone. Tudo bem? Então, eu fui convidado para falar sobre esse tema, ética e cidadania digital. É um tema que eu já venho trabalhando há algum tempo, seja na universidade, né, na Universidade Federal Rural do Semiárido, com os colegas docentes, né, em algumas capacitações, mas também eu trabalho esse tema dentro da disciplina de ética profissional. Eu sou professor de ética profissional no curso de Direito, então eu costumo dedicar algumas aulas da disciplina para falar um pouco sobre essa ética digital para os profissionais do direito, né? Um tema que é emergente em qualquer profissão, como eu disse, seja para professores, técnicos e qualquer outra profissão de fato precisa saber minimamente os fundamentos dessa ética digital e de como exercê-la, né? Como exercer então essa cidadania digital. Eu vou marcar aqui meu tempo só para eu ficar bem no tempo que vocês me pediram. Pronto, já estou marcando aqui. Tem uma mensagem. Boa tarde. Então vamos lá. Para começar, pessoal, eu queria que vocês reparassem nessa imagem, certo? E diante dessa observação que vocês estão fazendo da imagem, eu gostaria que vocês me dissessem o que é que essa imagem representa. O que significa essa imagem? O que é essa estrutura que está aí na tela? Pode ser pelo chat, pode ser pelo microfone. O que é que vocês acham que é essa imagem? Temos alguém digitando. Um templo grego, certo? O que mais? Temos mais pessoas digitando. Um templo político, Ariane, Rosilene. Mais alguém, pessoal? O que é que essa imagem representa? Vocês já viram essa imagem? Simetria, sim, perfeito. Essa imagem, pessoal, ela representa, como vocês estão falando, uma instituição da Grécia, certo? Ela é um desses monumentos gregos, ok? E, especificamente, esse monumento que está aqui na imagem, ele representa uma ágora. Não sei se vocês já ouviram falar de ágora, essa palavra ágora, né? Que para os gregos antigos, a ágora era um espaço de debate político. Era um espaço onde eles exerciam a política, eles exerciam a cidadania. Então, dentro desse espaço, costumava acontecer reuniões, né, das pessoas que moravam na cidade-estado, e, a partir desse espaço, eles debatiam os grandes temas públicos que era de interesse da cidade. Então, era um momento de discussão ampliada, era um momento em que o povo, né, colocando aqui entre aspas, o povo grego poderia participar da política e se envolver nos debates. Lembrando que os gregos, eles são tradicionalmente tidos como grandes oradores. Então, eles exerciam esse poder de convencimento, essa oralidade, principalmente na ágora, que é esse espaço que está aí na imagem. Por que eu coloquei povo entre aspas? Porque nós sabemos que nem todas as pessoas que viviam na Grécia eram consideradas cidadãs. Então, algumas pessoas estavam excluídas dessa cidadania, como é o caso dos escravos, certo? E uma outra parcela da população. Entretanto, a ideia de ter um espaço físico para fazer uma deliberação é uma ideia que permanece, é uma ideia que vai ser uma constante ao longo do tempo em outras civilizações, em outras sociedades. Inclusive, nós utilizamos um desses espaços para fazer a deliberação. Obviamente que, pelo tamanho da nossa população brasileira, nós não temos condições de nos reunirmos dentro de uma ágora para fazer esse debate. Mas nós utilizamos a ideia democrática, uma ideia de democracia indireta, para eleger os representantes, né? Para falarem por nós. Qual que é a reflexão que eu queria colocar aqui no começo para vocês? Esse espaço da Ágora, hoje, nos dias que nós estamos, em 2025, ele é um espaço que está sendo redefinido. Por que ele está sendo redefinido? Porque o debate político, o debate público, o debate de ideias, ele não acontece mais apenas dentro de um espaço físico.
ele é um debate que acontece, na verdade, no mundo virtual. Ou seja, dentro das redes sociais, esse debate vai acontecer, na televisão, no rádio e por aí vai. Claro que nós sabemos que hoje, ainda mais, esse debate acontece no meio digital da internet. Então, essa ágora, essa representação clássica do que seria um debate político, um debate público, esse debate tem que ser redefinido. A ideia da ágora tem que ser repensada nos tempos que nós vivemos, porque não acontece mais apenas dessa forma. O debate é eminentemente digital. Então, partindo dessa ideia de que o debate é digital, de que a vida acontece no digital, nós temos que falar sobre ética. Nós temos que falar de cidadania digital, nós temos que conceituar o que é a ética, né, no sentido filosófico, para depois avançar um pouquinho no que seria a ética digital, como é que eu pratico essa ética digital, que seria por meio da cidadania digital, na minha concepção, né? E também, por fim, discutir um pouco sobre algumas práticas, algumas boas práticas na utilização desse mundo virtual, da internet e das redes sociais. Então, eu queria ilustrar, começando com essa imagem, né, para a gente avançar agora para tentar definir o que seria a ética, né, no sentido filosófico, propriamente dito. Mais uma vez, eu quero a participação de vocês aqui para responder esse questionamento que eu deixo para vocês, para a gente iniciar, de fato, um debate sobre o que é a ética filosófica. Olha a pergunta. Você acha que o ser humano é naturalmente bom ou naturalmente mau? O que é que vocês acham dessa pergunta? Qual a resposta que vocês produziriam para esse questionamento? Podem falar no chat ou abrir o microfone. Vamos ver. A Aline disse que os dois, que ele é naturalmente bom e naturalmente mal ao mesmo tempo. Interessante. Quem mais, pessoal? Rosilene está digitando. Rosilene nos disse: o ser humano nasce bom, mas na sua trajetória, situações da vida mudam sua índole. Bacana. E a Maria Solange disse que ele é naturalmente bom. Interessante. Quero escutar mais de vocês. Temos algumas pessoas digitando. A Lidiana concorda com a Rosilene, que acha que é os dois. E a Antônia disse: o ser humano é naturalmente bom, pois busca o bem para todos, e também naturalmente mal, pois muitas vezes não tem empatia pelo outro. Interessante. Ariane: os seres humanos são diversos, podem ser os dois, a depender da individualidade de cada ser. Bacana, bacana. A Michelle está digitando, estou esperando. Vamos ver. Muito legal, pessoal. Só mais um instante. Vamos ouvir a opinião da Michelle. Michelle acredita que ele é naturalmente bom. Beleza. Esse questionamento, pessoal, ele é um questionamento bem desses, digamos, incisivos, né? É um questionamento que nos faz refletir um pouco sobre a natureza do ser humano, sobre as ações do ser humano, de uma maneira geral. Não apenas individual, mas olhando toda a espécie humana, digamos assim. É um questionamento que eu costumo utilizar nas minhas aulas de filosofia, no início, né? Na verdade, nas minhas aulas de ética, quando eu vou fazer uma introdução à ética, que eu tenho que usar conceitos filosóficos. Então, eu faço esse questionamento para os meus alunos, né, no primeiro dia da disciplina de ética, e deixo eles debatendo o que é que eles acham, essas opiniões, o que é que eles estão pensando sobre a natureza do ser humano. Adianto para vocês que não existe uma resposta certa, não existe uma resposta que vá superar todas as outras, nem que o ser humano ele é naturalmente bom
ou que ele é naturalmente mal. Isso se deve ao fato de que, na ética, na filosofia ética, não se trabalha com conceitos absolutos, certo? Pelo contrário, se trabalha com conceitos que mudam dependendo do contexto que a pessoa está inserida, do espaço em que a pessoa está inserida e, mais importante ainda, do tempo histórico que a pessoa está inserida. Entretanto, esse questionamento, apesar de não ter uma resposta correta, e vocês deram aqui exemplos, né, de uma diversidade de respostas, ele ainda assim é válido. Por quê? Ao longo da história da humanidade, diversos teóricos, sejam filósofos, sejam historiadores, sejam sociólogos, tentaram estabelecer modelos de conduta para o ser humano, tentaram teorizar acerca da natureza do ser humano. Alguns teóricos disseram que o ser humano é naturalmente bom, mas o que acontece é que a sociedade corrompe esse ser humano. Outros teóricos vão dizer que, na verdade, o ser humano é naturalmente mau, e por isso ele precisaria ser controlado. Inclusive, a criação do Estado, enquanto pessoa jurídica, seria justamente para limitar a natureza má do ser humano. Ou seja, eu preciso criar o Estado como um conceito, né, na teoria de Hobbes, por exemplo, para controlar essa maldade que é intrínseca ao ser humano. Por isso que o Estado surge. O Estado surge, então, como um regulador da vida, colocando, por exemplo, o direito para regular a vida social. Então, veja que há uma disputa, né, no campo filosófico, se o ser humano é de fato bom, se ele é de fato ruim. Como vocês mostraram também, existem diversos contextos, né? Algumas pessoas falaram da índole, algumas pessoas falaram da individualidade, algumas pessoas falaram da empatia. Essas variações na resposta, elas são naturais na medida em que o ser humano é um ser muito complexo, é um animal muito complexo, é um animal, né, na concepção aristotélica, que vive da política e que é natural que haja conflitos. Pensando, então, que é natural que haja conflitos, os filósofos do século 17 e 18, eles se preocuparam em estabelecer modelos de conduta para que o ser humano pudesse seguir. É justamente o próximo tópico que eu vou abordar com vocês. Ou seja, a ética, pessoal, então, como um sistema normativo, ela surge desse contexto, de que há uma sensação, dentro da filosofia mais recente, de que o mal ele é mais presente que o bem. Ou seja, as situações que afligem o ser humano, elas costumam ser mais lembradas do que aquelas situações que nos alegram. Já percebeu que nós sempre damos mais atenção ao que nos causa o mal? Quando acontece uma situação ruim conosco, nós gastamos muita energia com essa situação, ao invés de quando acontece uma situação positiva ou boa. Nesse sentido, se o mal é uma permanente, né, é uma constante na vida do ser humano, os filósofos tentaram então pensar como limitar essa ideia do mal, como limitar o problema da maldade que poderia ser intrínseca ao ser humano. Parte da corrente filosófica, então, que vai discutir a ética, esses filósofos tinham em comum a ideia de que a convivência humana é uma arte muito perigosa e que ela pode trazer alguns malefícios para o ser humano. Além disso, além de conviver ser algo perigoso, e todos nós convivemos, né, em sociedade, ainda tem um outro aspecto que deve ser levado em consideração para a formulação filosófica ética, que é o quê? O ser humano, ele possui livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo que ele possui livre-arbítrio, ele é extremamente fragilizado pelas situações que ele passa na sua vida. Dessa forma, a condição existencial do próprio ser humano, ela tem que ser pensada não apenas do ponto de vista da moral, que é um sistema de valor importante, mas também do ponto de vista ético, ou seja, uma procura de ações, de valores que tirem essa sensação persistente do mal e levem a uma sensação de bondade, por exemplo, a uma sensação de justiça, por exemplo, ou a uma sensação de harmonia no indivíduo e na própria sociedade. Então, essa filosofia, como eu coloco aqui, dos séculos 18 e 19, ela foi guiada por esse problema do mal e por tentar formular concepções teóricas e éticas que fossem no sentido de melhorar a convivência humana.
Por isso, é essencial a gente distinguir o que seria a ética do senso comum e o que seria a ética, então, no sentido filosófico normativo. No senso comum, nós costumamos utilizar a ética para qualificar pessoas como boas, corretas, justas. Então, essa pessoa é exemplar, essa pessoa é justa, essa pessoa é injusta. Ou seja, no senso comum, a gente usa a palavra ética mais como se fosse um adjetivo, ou seja, uma qualidade daquela pessoa. Se ela é uma professora boa, ela vai ter um reconhecimento. Se ela é uma professora ruim, na visão do interlocutor, ela é uma pessoa que falta ali algumas características ou alguns atributos éticos, né? Embora essa utilização do senso comum seja importante, seja válida para o campo da ética, no campo filosófico, nós não vamos usar a ética apenas dessa forma, desse senso comum. Na verdade, no campo filosófico, nós vamos utilizar a ética no sentido mais normativo, ou seja, a ética como um sistema de controle da individualidade do ser humano. Nesse caso, a filosofia estabelece o quê? Modelos de vida para o ser humano. No caso aqui, esses modelos de vida são modelos positivos, certo? Já que a filosofia estava buscando a solução para aquele problema do mal. A resposta foi estabelecer a ética, então, como um modelo de vida baseada na moral universal, em modelos de moral universal, que então nós vamos buscar uma vida boa, uma vida feliz, uma vida justa, uma vida que cultive as virtudes, uma vida que tenha liberdade, uma vida que seja, no fundo, não apenas boa para mim, mas também para o próximo, para aquela pessoa que me rodeia. Nesse sentido, a ética, pessoal, ela projeta, na verdade, um ideal de comportamento. Ela é uma idealização do comportamento do ser humano, um horizonte, então, que nós devemos nos guiar para alcançar uma paz, uma pacificação na convivência social, já que esses filósofos estavam observando que nós, né, sempre fomos guiados, né, para o problema do mal e que conviver é uma arte perigosa. Dessa forma, se a ética busca essa convivência social pacificada, a gente pode dizer, então, que no campo filosófico, a ética é um saber especulativo, um saber reflexivo sobre a própria ação humana e sobre a própria moral da sociedade. Logo, enquanto a sociedade tem um determinado tipo de comportamento que poderia ser amoral, a ética vai refletir essa moral para chegar, então, numa decisão. Essa é a grande sacada, esse é o grande ponto de virada que a ética vai fazer para se diferenciar da própria conduta moral, né? Da simples conduta moral que o ser humano, que a sociedade tem quando pratica ações. Logo, para eu ser ético, eu preciso refletir a moral posta na sociedade, eu preciso decidir o que eu quero fazer com liberdade, certo? Já que eu tenho livre-arbítrio, e eu preciso, então, tomar uma atitude que seja insuscetível de coerção. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo, aquela atitude que eu não tomei porque alguém me obrigou a tomar essa decisão. Não, eu tomei porque, usando a minha consciência, eu refleti sobre a moral e eu cheguei a uma determinada decisão. Isso seria, então, uma ação ética. Se guiar pela sua consciência e refletir sobre a moral seria justamente um tipo de ação ética, e é dessa forma que eu costumo conceituar a ética, né? Como um sistema reflexivo, especulativo sobre a ação moral, mas sempre associado à liberdade do indivíduo para decidir o que fazer em determinada situação da sua vida. É por isso que existe, pessoal, aqueles famosos dilemas éticos. Não sei se vocês já ouviram falar. Aqueles dilemas que você tem que tomar uma decisão e você pensa em como tomar essa decisão. Por exemplo, um dilema muito famoso que existe na história é o dilema de Sofia. É uma mãe que, durante a Segunda Guerra Mundial, tem que escolher tem que escolher matar ou seu filho ou a sua filha, né, para que ela conseguisse sair do campo de concentração nazista. E aí, qual é a decisão que ela vai tomar? Ela vai entregar a filha para ser morta ou o filho para ser morto? É um dilema ético. Ela tem que refletir eticamente qual vai ser a decisão dela para conseguir escolher entre um ou o outro, né? Claro que aqui a gente pode até questionar se há liberdade na escolha, mas ela vai ter que usar um sistema para decidir qual decisão vai tomar.
Pode ser um sistema ético, pode ser um sistema moral, por exemplo, mas o fato é que ela vai ter que decidir o que fazer nessa situação. Um outro dilema muito famoso que existe na ética é o dilema da tortura. Se é legítimo torturar um terrorista que implantou possivelmente bombas em um determinado local. É justo torturar o terrorista para que ele entregue a localização dessas bombas? O delegado pode torturar o terrorista? O delegado vai ter que tomar uma decisão, inclusive ética, para ver se a tortura é válida nesse caso ou não é. Percebe? Então, são dilemas que vão testar tanto a moralidade da sociedade, mas também vão testar a ética, que geralmente é uma ética individual, que cada ser humano vai construir a sua ética. Seja no caso da escolha de Sofia, seja no caso da tortura do terrorista. Se seria válido torturar essa pessoa para obter informações ou não. Ok? Então, avançando agora a discussão, depois de eu já ter estabelecido essas premissas básicas, são bem básicas sobre o que é a ética no campo filosófico, eu queria trazer a discussão agora para a questão do digital. Como é que eu associo, então, essa ética dentro do campo digital, dentro do contexto digital, já que esse é o objetivo maior da nossa exposição hoje. Primeiro, nós temos que entender, pessoal, que o uso da internet, a digitalização, ela alterou toda a dinâmica da estrutura social. Ao passo que ela alterou a estrutura social, ela também mudou a dinâmica do próprio conhecimento. Hoje, nós sabemos, é muito mais fácil adquirir informações pela internet do que era há poucos anos atrás. Do que era há 20 anos atrás, por exemplo, há 10 anos atrás. Nós temos hoje uma facilidade imensa de encontrar informações que podem ou não podem se tornar conhecimento, ao mesmo tempo em que essa digitalização, essa conectividade mudou toda a estrutura social, o relacionamento das pessoas e por aí vai. Então, nesse sentido, a internet e as próprias tecnologias da comunicação, que são mais amplas do que a própria internet, elas deixaram de ser apenas ferramentas de apoio para o nosso dia a dia e se tornaram quase que indispensáveis. Essa palestra, esse momento aqui, mostra que a internet ela é muito importante para a nossa sociabilidade, em alguma medida. Nós estamos aqui reunidos por conta dessa ferramenta, que é a internet. A internet está proporcionando isso. Logo, juntando essa dinâmica, né, de informação, que pode virar conhecimento, que a internet é importante como ferramenta de apoio, ela se tornou agora um grande sistema, na verdade, um ecossistema bem mais amplo de interação, de convivência, de aprendizado. Todos nós, eu imagino, temos redes sociais. Todos nós interagimos por meio de redes sociais. Todos nós utilizamos redes sociais para ampliar a convivência, né, com os nossos parentes, com as pessoas que nós amamos. Entretanto, o uso, pessoal, a adoção tecnológica, apenas o uso da internet não basta. Nós temos que saber, na verdade, como utilizar eticamente essas ferramentas, porque são várias. Ou seja, apenas usar por usar não é suficiente no contexto que nós vivemos. No campo da ética, esse uso ele tem que vir atrelado a uma alfabetização, que eu também poderia chamar de letramento digital, sobre o uso da ferramenta. Por quê? Muitas pessoas até conseguem usar tecnicamente as ferramentas, mas elas não sabem o outro lado da ferramenta, que é o quê? O lado da responsabilidade que esse uso carrega. Quais são os direitos que eu tenho usando a conectividade e quais são os deveres que eu tenho ao usar as ferramentas? Essa é a grande discussão, nesse momento, então, de que a internet se consolida no nosso dia a dia. Como eu vou utilizar? Para que eu vou utilizar a ferramenta? Quais são os limites que eu vou ter para usar? Quais são os meus direitos que eu tenho diante dessa ferramenta ou das ferramentas? A ética vai se preocupar justamente com essas discussões, que são discussões que, percebam, elas já acontecem no mundo real, no mundo físico, mas elas têm que acontecer também dentro do mundo digital. Eu gosto de utilizar aquela expressão de que a vida física, as leis da vida física também se aplicam ao mundo digital. E o que está acontecendo nesse momento é que muitas pessoas não estão percebendo isso. Elas acham que a internet, que as ferramentas, é uma terra sem lei, uma terra em que não existe direito, uma terra em que não existe ética e que, na verdade, é um grande
vale tudo. Não é bem assim. Nós temos que descer um pouco a discussão para ver que não é dessa forma. A internet não é uma terra sem lei, já que ela implica responsabilização pelo uso e também uma série de deveres. Inclusive, pode gerar até punições, né? Punições no mundo real, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, certo? Então, existe um grande contexto de discussão sobre a internet dentro da perspectiva ética. É um debate super novo que nós estamos fazendo agora nos últimos anos, né, de 20 anos para cá, já que é a coincidência, né, da internet ser utilizada de uma forma mais ampliada. Um uso em massa da internet é algo recente, né, na história da tecnologia. De todo modo, pessoal, eu deixo esse questionamento aqui para vocês, para a gente, mais uma vez, refletir. Esse não precisa responder, é mais para vocês refletirem. Será que nós estamos, será que estamos realmente alfabetizados digitalmente ou apenas sabemos usar as ferramentas? Esse alfabetizado digitalmente será se somos letrados para usar essas ferramentas ou a gente utiliza a ferramenta apenas por intuição, sem saber o que ela pode causar? A minha hipótese é que nós sabemos usar as ferramentas, inclusive numa perspectiva mais ampla, numa perspectiva educacional, universitária. A minha hipótese é que a gente sabe usar as ferramentas. Mas nessa questão de alfabetização, de letramento digital, eu sinto que nós temos que avançar ainda mais um pouco nessa discussão. E esse momento é um momento, né, que a UERN está promovendo, que serve, em alguma medida, para promover o que eu chamo de letramento digital, ok? Dessa forma, eu apresento para vocês agora o que seria, então, a ética digital. Qual seria o conceito dessa ética digital para a nossa roda de conversa, para a nossa palestra de hoje. Eu costumo dizer que a ética digital, ela nada mais é do que uma reinterpretação da ética tradicional. Essa ética que eu acabei de apresentar para vocês, ela tem que ser pensada da mesma forma, um sistema de comportamento especulativo sobre a moral, mas agora aplicado ao universo virtual, certo? Então, a ética digital se baseia em 3 princípios básicos que nós temos que depreender desde logo. Autonomia, ou seja, como que os sujeitos constroem autonomia diante do digital. Dignidade, que inclui aqui claramente a dignidade humana, ou seja, a dignidade no tratamento que eu dou ao outro dentro do campo digital. E, por fim, não menos importante, o respeito. O respeito como um valor básico que já existe no mundo real, que nós temos que replicar para o mundo digital. Então, perceba, é muito simples eu chegar na ética digital, na conceituação. Basta eu pensar naquela ética tradicional que eu apresentei, naquela ética filosófica normativa, e trazer aqueles conceitos para dentro da ética digital, para dentro do mundo virtual. Além desses 3 princípios básicos de autonomia, dignidade, respeito, nós temos que pensar também em outros 3 aspectos que eu marquei para vocês. Relações interpessoais, como é que eu estou me relacionando com os outros, como está a minha comunicação dentro desse ambiente virtual, seja no ambiente virtual do WhatsApp que nós utilizamos, seja o grupo da família, seja discussões mais amplas nos fóruns, por exemplo, que nós podemos fazer na universidade, fóruns digitais na universidade, ou mesmo a relação interpessoal dentro das demais redes sociais, como Instagram, Facebook e por aí vai. As inúmeras redes sociais que existem. Outro ponto importante, pessoal, só um instante, tá? Deixa eu só fazer aqui um negócio. Prontinho, voltei. Outro ponto muito importante, depois das relações interpessoais, é justamente aquela ideia de autorrepresentação. Como eu estou me representando na rede social? Como eu estou me representando no digital? Qual é o impacto que eu estou causando dentro do ambiente digital? E junto dessa autorrepresentação, eu tenho que pensar também em identidades digitais. Qual é a identidade que eu estou fazendo, que eu estou construindo, na verdade, dentro desse ambiente? E por último, não menos importante, eu diria que esse é o ponto mais crucial, mais emergente dessa discussão que está surgindo agora nesses últimos anos, que é
a gestão dos dados. Como os dados que eu estou produzindo no ambiente digital estão sendo utilizados pelas empresas. É algo muito importante. Como é que as Big Techs estão tratando os meus dados? Quais são os dados que eu estou compartilhando voluntariamente? Quais são os dados que eu não estou sabendo que eu estou compartilhando, mas eu possivelmente posso estar compartilhando? É uma discussão muito interessante, que inclusive se relaciona com aquela ideia de colonialismo de dados, né? Colonialismo digital. O uso dos nossos dados pessoais para que as empresas consigam desenvolver sistemas cada vez mais personalizados, sistemas para vender, por exemplo, para nós, vender produtos para nós e por aí vai. Então, a grande moeda do século XXI, o grande capital do século XXI é justamente os dados. Os dados que nós produzimos todos os dias dentro das plataformas, dentro do telefone, dentro do computador, certo? É algo primordial discutir como que esses dados são utilizados, quais são as limitações, quais são os direitos que eu tenho diante dos meus dados, né? E quais são as consequências que podem ocorrer diante do vazamento desses dados, que se tornou, não sei se vocês estão acompanhando, nos últimos tempos, uma série de vazamentos de dados, de informações sensíveis estão ocorrendo, certo? Inclusive das nossas senhas pessoais, dos nossos cartões de crédito. Então, é algo fundamental que depende, em alguma medida, de nós, como usuários, de nós nos precavermos, de nós não alimentarmos bancos de dados sem ter essa necessidade de alimentação, certo? Porque isso vai virar uma moeda de troca no futuro, já está virando, na verdade, entre as Big Techs e as demais empresas que querem, por exemplo, vender produtos e serviços para nós como consumidores, ok? Então, a ética digital também se preocupa com essa questão da gestão de dados no século XXI. Avançando aqui um pouco, o que conecta justamente essa discussão da gestão de dados, né, e de como nós utilizamos as redes sociais e as demais plataformas. Eu falo rede social, pessoal, mas pensem no geral, pensem na internet inteira. A internet como uma rede de conexão. Pensem nisso. Temos que discutir também, apontar rapidamente o papel dos próprios algoritmos na nossa vida. Os algoritmos, para quem não conhece, é uma forma de utilização é uma forma que as redes sociais, que a internet utiliza para conseguir entender quais são os nossos gostos. Então, a partir de um algoritmo, que é nada mais que uma programação que é feita em código, em um software, ele vai detectar o que nós gostamos e o que nós não gostamos na nossa utilização. Esses algoritmos, pessoal, eles estão em tudo que vocês imaginarem. Estão nos nossos aparelhos smartphones, nos computadores, e em todas as redes sociais que nós utilizamos. Eles vão, então, observar o que nós fazemos dentro do feed, o que é que nós estamos curtindo, o que é que nós estamos compartilhando, como são as fotos que nós postamos, como é que o Adailson gosta de publicar suas fotos. O Adailson gosta de tal pessoa, ele abre muito o story daquela pessoa, tudo isso o algoritmo vai detectar a partir de uma simples utilização, de uma simples rolagem do nosso feed do Instagram, ele vai detectar. Para que serve, então, o algoritmo? Basicamente, para sugerir anúncios de acordo com a nossa experiência de uso e também para dar recomendações. Então, o algoritmo vai servir muito para personalizar a utilização de cada usuário. Podem reparar, se vocês abrirem o Instagram agora e pesquisarem por algum produto, lá na barrinha de pesquisa, esse produto vai começar a ser disponibilizado para você em forma de anúncio de uma maneira bem mais intensa. Se você colocar que quer pesquisar sobre iPhone 17, lançou agora o iPhone 17, pode ter certeza que dali a alguns minutos, o seu feed, os seus stories estarão com essas informações sobre iPhone, sobre o lançamento, sobre produtos relacionados ao iPhone. Isso é feito por algoritmos. Nada mais, nada menos por algoritmos. A grande questão que importa para a ética digital é pensar, então, como regular esses algoritmos, já que as empresas não são transparentes acerca desses algoritmos, ok? Eles não divulgam todos os termos de uso sobre os algoritmos que eles utilizam no dia a dia. Então, o desafio ético seria regular não só a conduta das pessoas, que seria o comportamento do usuário dentro da rede social, dentro da internet,
certo? Mas também tentar entender como que esses algoritmos funcionam, já que eles não são transparentes, como eu estou dizendo para vocês. Né? Para ajudar na exemplificação, eu trouxe um vídeo aqui para vocês que ele vai mostrar como funciona um algoritmo na prática, ok? E quais são os perigos que eles trazem a partir dos vieses que estão dentro dos próprios algoritmos, ok? Então esse vídeo tem 2 minutinhos e eu vou passar para vocês, ok? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Só me digam se vocês estão ouvindo. Dá para ouvir, né? Eu já testei mais cedo, mas só para garantir. Me respondam aí no chat, se possível, se vocês conseguem ouvir. Sim, sim. Tá, eu vou colocar do começo e aí vou deixar rodando aqui. Eu vou desligar meu microfone. Pessoal, vocês estão dizendo que está sem som. Só me confirmem. O Edgar, a Alessandra. Não estão ouvindo? Posso colocar de novo? Não. Tá, então vou colocar de novo. Algumas pessoas estão ouvindo e outras não. Ah, entendi. Entendi. Deixa me ver. De todo modo, eu vou continuar então o vídeo. Eu passo o link para vocês. Ele só tem 2 minutinhos. Esse vídeo está no YouTube. Então eu passo aqui para o pessoal. Vou continuar. Maravilha, pessoal. Eu vou mandar aqui o link para vocês, tá bom? Que aí vocês conseguem ver. É um vídeo explicando como é que os algoritmos funcionam, para quem não conseguiu escutar.
mas eu vou mandar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Esse vídeo é bem didático. Vou mandar. Pronto, acabei de mandar. O que é que a gente tem aqui, então, pessoal, sobre esses algoritmos? Esses algoritmos, o problema deles é que eles podem moldar o comportamento das pessoas. É o que nós chamamos de viver dentro de uma bolha. Existem pessoas que vivem dentro de bolhas, como o vídeo mostra, que, será se fulano de tal, ele tem uma vida feliz porque ele não publica nada? Na verdade, ele publica. Você é quem não recebe aquela imagem, aquela publicação. O grande dilema dos algoritmos é saber como eles funcionam e saber por que eles direcionam tal coisa para mim, entende? Como o vídeo mostra também, os algoritmos foram utilizados em larga escala na eleição presidencial, na primeira vez que o Donald Trump foi eleito, eles foram usados justamente para fazer essa divulgação de ideias que eram de um determinado público, né, de pessoas que já tinham curtido aquele conteúdo. Então, pessoas que curtiram conteúdo anti-imigração, a campanha do presidente usou o algoritmo para encaminhar ainda mais informações específicas sobre migração, né? Com ideias contra a migração e por aí vai. Isso nós sabemos que também foi utilizado no Brasil nas eleições presidenciais, onde políticos utilizam, né, os algoritmos para fazer essa proliferação seletiva da informação e até mesmo da desinformação. O grande problema é usar o algoritmo para desinformar as pessoas. É por isso que nós temos que ter cuidado com o que nós consumimos no dia a dia, nas redes sociais, na internet, porque aquele conteúdo que nós consumimos, ele pode estar enviesado, ele pode representar apenas uma visão de mundo, ele pode ser discriminatório, ele pode ir contra os direitos humanos, certo? E tudo depende do nosso feed, do que nós curtimos, do que nós compartilhamos, o algoritmo vai perceber e vai direcionar aquela propaganda, aquele conteúdo, não precisa ser nem propaganda, né? Pode ser outros assuntos que você fez a pesquisa. Recentemente, veio à tona aquele caso do tema da adultização. Não sei se vocês viram essa discussão, onde um youtuber chamado Felca expôs uma rede de pedofilia dentro do Instagram. E ele acusou justamente os algoritmos do Instagram. Por quê? O algoritmo era o responsável por encaminhar esse conteúdo de pedofilia para as pessoas que curtiam esse conteúdo. Ele comprovou isso criando uma conta do Instagram do zero, e ele começou a curtir esses conteúdos, né, de pedofilia, e o algoritmo mandou mais conteúdo para ele, alimentando aquilo que ele estava procurando, certo? Então, existe um grande desafio ético sobre esses algoritmos. Por isso que as empresas, as big techs, são tão criticadas em relação aos algoritmos por conta disso. Porque nós não sabemos como funciona e porque eles podem, no limite, fazer com que a pessoa se torne viva apenas dentro de uma bolha, que ela só veja aquilo que convém, que ela só veja o mesmo discurso, entende? Então, nós temos que ter um cuidado na utilização das redes sociais, seja enquanto professor, enquanto discente, enquanto técnico, porque é um problema que vai afetar a todos nós de igual maneira, certo? Nós precisamos ter criticidade para usar as ferramentas de tecnologia e informação. Então, vou avançar aqui, eu mandei o vídeo para vocês aqui no link, no chat. Nesse contexto, então, uma vez estabelecidas as premissas básicas da ética digital e do grande problema dos algoritmos, o que eles geram para nós, enquanto usuário, né, da ferramenta, eu trago agora o conceito da cidadania digital. Ou seja, como que eu vou instrumentalizar agora essa ética digital dentro da minha utilização, a partir da minha utilização. O Rybel e o Bailey, né, eu estou citando aqui esses autores, eles conceituam a cidadania digital como um conjunto de normas e práticas que devem ser seguidas para utilizar a internet com consciência, responsabilidade e segurança. Vejam aí esses 3 valores, né, que os autores estabelecem para que você possa usar as ferramentas, a internet de modo geral, de uma maneira efetiva. Consciência sobre a ferramenta e consciência, inclusive, sobre os algoritmos que a regulam, a responsabilidade que você tem que ter ao manejar as ferramentas e, por fim, a própria segurança, porque a internet é um ambiente de
que pode acontecer crimes, né? Crimes estão acontecendo no ambiente virtual e a segurança, portanto, é fundamental, seja para o usuário, seja para o conjunto de usuários que utilizam uma determinada ferramenta ou plataforma. Dessa forma, né, esse conceito de cidadania, ele serve à ética digital, porque a cidadania nada mais é, pessoal, do que a prática da ética. Se eu pratico a cidadania digital, eu sou, consequentemente, ético, em alguma medida, porque esses conceitos são mútuos, né? Um depende do outro. A cidadania digital depende da prática da ética digital para que você possa ter uma boa utilização das ferramentas. Então, esse conceito, de acordo com o Ribble Bailey, vai abranger tanto o direito que nós temos de acessar a internet, não sei se vocês sabem, mas a internet virou um direito. Desde 2016, né, de acordo com a ONU, ela é um direito humano, o acesso à internet é um direito fundamental, é um direito humano que deve ser garantido, mas não apenas um direito, né, que esse conceito vai abarcar, mas também a obrigação que nós temos de contribuir para um ambiente justo, honesto, saudável, né, que seja bom para todos, né, já associando muito a ética nesse aspecto. Logo, se eu tenho um ambiente que é salutar, se eu pratico essa ética digital, eu vou ter, consequentemente, uma utilização mais moderada, né, das ferramentas no meu dia a dia. Esse é o ideal, esse é digamos assim, o grande objetivo da ética e da cidadania digital é proporcionar um uso que seja adequado, que seja saudável para todos os usuários em alguma medida, ok? Esse livro aqui é do Ribble e do Bailey, que é justamente quem dá o conceito de ética, perdão, de cidadania digital. Esse material deles, esse livro é um livro muito importante no campo, desculpa, é um livro muito importante que significa cidadania digital nas escolas, embora seja para escolas, essa discussão que o livro traz, ela pode ser transplantada para qualquer nível de ensino, inclusive para o nível aqui que nós estamos, para a universidade. Nesse aspecto, os autores, eles elaboraram na obra 9 elementos da cidadania digital, ou seja, 9 elementos que devem ser considerados em relação ao uso das ferramentas digitais. Eu vou destacar aqui, então, alguns deles. Vou começar pelo acesso. Em alguma medida, eu já falei do acesso, que é justamente. Desculpa, pessoal, estou me recuperando de uma alergia, tá? De uma rinite alérgica. Primeiro fundamento, elemento essencial da cidadania digital: garantir o acesso para que todos possam ter oportunidades equitativas. Isso é um desafio, principalmente no Brasil, que é um país que as pessoas não têm ainda o acesso integral à internet. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho os dados sobre o acesso à internet no Brasil. Outro ponto que os autores destacam é justamente a alfabetização, que na visão deles é nada mais do que um letramento digital, ou seja, promover habilidades sobre o uso da tecnologia. Nós temos que desconstruir, pessoal, a ideia de que todo mundo é um nativo digital. Nós não somos. Nós não somos. Claro que tem. Eu, por exemplo, eu nasci no momento de transição, eu nasci em 99. Então, quando eu nasci, não tinha ainda a internet de forma popular para todo mundo. Eu comecei a usar a internet aos 13 anos de idade, em 2013. Foi meu primeiro contato com a internet que eu tive, né? Usei um computador a primeira vez na vida aos 13 anos. Então, nós temos que tirar isso da cabeça de que todo mundo já é um nativo digital. Nós não somos. É um erro imaginar que uma criança, né, que já nasce com a internet, que ela vai saber utilizar. Ela até vai saber manejar a ferramenta, mas ela não tem ainda a questão do componente ético dessa utilização, certo? Então, os autores estão falando, perdão, desse aspecto justamente em letrar as pessoas para a utilização da ferramenta, das distintas ferramentas, ok?
Outro ponto importante que eu vou destacar aqui, não vou falar de todos, né, mas que me parece muito importante, que eles destacam muito na obra, é a ideia de segurança, já que essas ferramentas, elas podem comprometer, elas podem ser ambientes da prática de crimes, crimes digitais, por exemplo, crimes de cyberbullying, crimes como instigação ao suicídio, é algo que tem acontecido muito no Brasil recentemente, e os outros crimes mais tradicionais, como injúria, difamação, calúnia, né? Então, quando nós fomentamos cidadania digital, dentro dessa ideia de um letramento digital, um ponto muito importante deve ser justamente a ideia de segurança. Por quê? Nós temos que nos precaver para que nós não pratiquemos esses crimes, obviamente, mas que também que nós não sejamos vítimas desses crimes. E o que fazer quando nós somos vítimas desses crimes? Quais são as medidas que eu posso tomar? Quais são as autoridades que eu posso acionar? Quais são as regras da plataforma sobre violações, né, do direito dos usuários? Então, a segurança é um aspecto muito importante dentro da cidadania digital. E o último tópico que eu queria destacar aqui, que eu acho importante, até casando com a ideia da Setembro Amarelo, é a ideia de saúde e de bem-estar, que é justamente, como os autores falam, você saber o momento correto de sair da tela, de desligar a tela, de não ser dependente dessa ferramenta. Isso tem a ver até com a saúde mental. Já existem estudos que estão relacionando o uso da rede social, o uso da internet a alguns transtornos, a algumas questões mentais das pessoas, como questões de personalidade, de se comparar com o outro e, consequentemente, de ter uma baixa autoestima por conta da rede social. Então, essa ideia de saúde e bem-estar, ela me parece fundamental para você equilibrar a vida real, a vida digital e a própria saúde mental de nós enquanto usuário. E aqui eu estou me incluindo, certo? Eu não tenho rede social, eu desativei minhas redes sociais há alguns anos já. A única rede social que eu utilizo é o WhatsApp. É a única que eu utilizo. Eu não tenho Instagram, eu não tenho Twitter. Eu era um usuário, obviamente, dessas plataformas, mas há 2 anos eu decidi desativar e não me arrependo, né, da decisão, porque eu sinto que eu consigo ter uma qualidade melhor de vida, uma qualidade melhor de saúde mental, justamente porque eu percebia que eu gastava tempo demais nessas ferramentas e era um tempo que eu poderia investir em outras coisas da minha vida, certo? É, eu incentivo que as pessoas façam isso? Não, é uma questão pessoal. Para mim, me pareceu interessante. Mas eu acho que o ideal mesmo, nessa ideia de saúde e bem-estar, é controlar o uso da ferramenta. Você colocar algumas configurações que hoje em dia já existem, certo? Para limitar. Ou seja, eu vou passar meia hora no Instagram. Eu só posso passar meia hora na parte da manhã. No momento que você atingir meia hora, a ferramenta Instagram vai te notificar. E aí você deve o quê? Parar de utilizar a ferramenta. Certo? A Michelle colocou aqui. Eu também estou querendo desativar, mas penso nas coisas da faculdade. Então, tem essa questão mesmo, né? Porque a gente fica, será se eu desativo? E aí eu vou perder as atualizações? Porque, como eu disse, a vida, ela hoje é totalmente digital. Então, se você não está na rede, você pode perder algumas coisas. Eu recebo isso direto dos meus alunos. Ah, professor, queria marcar o senhor em tal coisa, não sei o quê. A gente tira uma foto ali durante a aula, e aí não tem como marcar. De fato, isso acontece. Você perde, né, algumas interações do mundo virtual, certo? A gente acaba ficando preso, como a Alessandra está colocando. E isso acontece mesmo, pessoal. É uma escolha e toda escolha tem consequências. Inclusive, isso é ser ético. Quando você decide alguma coisa, você tem que decidir sabendo das consequências também que você vai enfrentar. Eu às vezes, perco algumas oportunidades, né? Porque eu não tenho uma rede social. Mas foi uma escolha que eu tomei, ninguém me obrigou a tomar, e eu estou até o momento feliz com isso. Como eu disse, eu estou há 2 anos sem as ferramentas, e na medida do possível, minha vida está indo bem, certo? Agora, pessoal, já estou indo para os casos práticos para mostrar para vocês alguns casos, né, de violação da ética.
Só para fechar esse tópico de ética digital, cidadania digital, podem ir comentando aqui no chat que eu leio daqui a pouco, tá bom? Os relatos de vocês. A gente só vai exercer a cidadania digital, a ética digital, a partir da própria educação. Portanto, a educação, como os autores do livro falam, o livro que eu estou utilizando aqui como base, ela é uma ponte entre essa cidadania que deve ser exercida e também a própria reflexão ética. A educação não tem saída, gente. Ela vai dar o pensamento crítico diante das ferramentas, diante da internet. A educação é quem vai nos fornecer insumos para pensar numa autonomia digital, como é que eu posso ser autônomo diante dessas ferramentas, e também, mais importante ainda, a educação vai servir para identificar justamente desinformação, ou seja, notícias que são falsas, notícias que não correspondem à realidade e que podem nos enclausurar, podem nos aprisionar dentro de uma bolha digital, dentro de uma bolha social que só existe ali naquele ambiente, mas que não acontece na realidade, às vezes, ok? Então, como alerta o Ribble e o Bailey, sem a educação a gente não consegue se portar criticamente diante da ferramenta. Porque uma coisa é eu ter acesso à ferramenta. Outra coisa é eu manejar bem essa ferramenta. É eu manejar eticamente essa ferramenta. É uma outra habilidade, é uma outra competência que nós temos que desenvolver, seja na universidade, é importante, seja no ensino básico. Não vamos pensar também que essa discussão de habilidades, né, de educação, tecnologia e cidadania, ela é algo que tem que ser trabalhado apenas no ensino básico. Não, pelo contrário, nós temos que trabalhar isso de forma integral, inclusive no ensino superior, porque nós geralmente subestimamos e achamos que os nossos discentes, ou que nós, enquanto professores e técnicos, já sabemos de tudo. Não, eu já sei fazer isso. Será que você sabe mesmo? Será que você consegue explicar a sua atuação diante da tecnologia? Como é que você se porta criticamente a ela? Você sabe o que é um termo de uso? Você sabe o que é algoritmo? Essas informações, elas podem trazer alguma criticidade, né? Quando eu associo elas com a educação digital, com a cidadania digital, certo? A Lidiana colocou aqui. Tenho o vício no Instagram. Quero ficar sem entrar por um bom tempo, mas às vezes é difícil. É exatamente isso. É muito difícil ficar fora da rede social, porque a impressão é que eu não estou vivendo. O outro vai imaginar que eu não estou vivendo. Porque para viver, né, principalmente o Instagram colocou isso, eu tenho que mostrar que eu estou vivendo. Eu tenho que mostrar que eu existo. Eu preciso mostrar para o outro que eu estou viajando, que eu estou indo para turistar. Pessoal, essas inquietações, elas são legítimas em alguma medida. Mas nós temos que entender que a nossa felicidade só depende de nós mesmos, enquanto ser humano. Ela não depende do outro. Qual a necessidade que eu tenho de estar sempre mostrando a minha vida para o outro? O que é que isso revela sobre mim? Entende? Eu me fiz essa reflexão quando eu fui desativar. Por que que eu preciso postar isso para o outro, né? O que é que o outro influencia na minha vida? Então, diante dessa reflexão ética e crítica, eu decidi sair da rede social para ter uma qualidade de vida melhor, para ter um tempo melhor com a família, enfim, conseguir exercer as coisas que eu queria fazer sem me preocupar com o julgamento das outras pessoas. E mais importante ainda, sem ter que mostrar que eu estou vivendo. Eu estou vivendo, mas o outro não precisa saber disso. Só quem precisa saber disso sou eu e aquelas pessoas que estão mais próximas de mim, minha família, né? Então, foi uma decisão mesmo. Não estou obrigando ninguém a fazer isso, pelo amor de Deus. Você pode usar rede social, inclusive eu incentivo que você use rede social, tecnologias e tudo, mas de uma forma ética. Se você usar de forma ética, aí não tem nenhum problema. Se você usar de uma forma que seja não excessiva, aí já está maravilhoso, certo? Não precisa também desativar, não precisa, pelo amor de Deus, ok? Só precisa usar de forma ética, na minha visão, enquanto professor, tá bom? Agora, pessoal, já estou indo para o encerramento, tá? Mais uns 15 minutinhos eu encerro. Eu queria mostrar para vocês alguns desafios que nós temos, então, no contexto da cidadania digital.
E esses desafios estão relacionados justamente à utilização da tecnologia, da internet e da rede social como um catalisador de algumas questões que eu vou mostrar. O primeiro desafio que nós temos, eu já comentei, né, aqui durante a minha fala, então eu vou passar até rápido, que é a ideia das fake news, a desinformação. Né? Nós definimos fake news como qualquer declaração pública que seja nociva, baseada em dados falsos, alterados ou imprecisos. Todo mundo sabe o que é fake news, todo mundo sabe o quanto isso se popularizou a partir de 2016, 2017, no Brasil. Entretanto, nós temos que nos posicionar diante da notícia falsa, pensando que existem pessoas que vão cair na notícia falsa. Existem pessoas que são vulneráveis, são mais vulneráveis às notícias falsas, e até pessoas altamente letradas, que já têm, por exemplo, uma graduação, um mestrado, elas estão suscetíveis, nós estamos suscetíveis a cair. Eu estou suscetível a cair em uma desinformação. Por quê? Elas são feitas justamente para convencer o interlocutor de que aquela notícia é real. Esse é o grande problema. Quando eu uso a internet, quando eu uso uma rede social, sem me posicionar criticamente diante dela, eu corro o risco de cair em uma desinformação. E o problema disso, nós sabemos, é que essas notícias falsas, no limite, elas podem contaminar a democracia, elas podem destruir a democracia, na verdade, sem mencionar no alto impacto negativo que elas causam em grupos vulneráveis, em mulheres, em indígenas, em negros, em pessoas LGBT, ou seja, as fake news têm um alto potencial de prejuízo, principalmente para grupos vulneráveis. Pessoas que já são excluídas pela sociedade, que já sofrem preconceitos, e agora, no mundo digital, elas vão sofrer ainda mais por conta dessas desinformações. Então, fiquem alertas, é muito importante saber identificar uma notícia falsa. Geralmente elas utilizam um tom alarmista, elas até utilizam imagens reais, né? Mas geralmente existem critérios que ali dentro da notícia não vão se sustentar. Eu sempre indico para os meus alunos fazer o quê? Porque eles acham que não podem cair em fake news, né? Eles acham, não, professor, eu estou aqui, não sei o quê, eu já estou quase me graduando, eu nunca vou cair no fake news. Será se você não vai mesmo? Então, eu vou colocando ali no quadro, no slide, várias notícias falsas que parecem muito reais, né? Para que eles identifiquem qual é a verdadeira, qual que é a falsa. A minha dica é sempre checar a informação. Buscar aquela notícia em outras fontes de informação. Porque a fonte depende muito da fonte. A fonte pode ser uma fonte perigosa, sem credibilidade, então você deve procurar aquela informação em outras fontes de notícia que você considera oficial. Por exemplo, grandes jornais de circulação, o Globo, Estadão, Folha de São Paulo, por exemplo, que são grandes jornais, digamos assim. Então, sempre desconfie das informações que você receber na internet e ainda mais nas redes sociais, ok? Outro problema que nós estamos enfrentando no contexto de cidadania digital e tecnologia, o cyberbullying. Esse tema que não sai do noticiário é um tema muito, muito importante. Nós definimos cyberbullying como essa intimidação sistemática por meio digitais, e ela vai ocorrer, pessoal, agora no ambiente digital, geralmente com linchamentos virtuais, ou seja, um grupo de pessoas se reúne para ofender outra pessoa. Não pensem que o cyberbullying ocorre apenas com adolescentes, ocorre apenas com crianças. Pelo contrário, o cyberbullying pode acontecer com qualquer pessoa, com um professor, com um técnico, né, com um estudante do ensino superior. Essa prática pode acontecer. A grande novidade que nós temos agora é que o cyberbullying, pessoal, ele está criminalizado, ele virou um crime, certo? No ano passado, 2024, foi votada uma legislação e agora o cyberbullying é crime. E a pessoa que pratica o cyberbullying, essa intimidação sistemática
pelo meio digital, ela pode receber uma pena de 2 a 4 anos, né, de prisão. Claro que vai ser convertida, né? Mas tem uma multa também, certo? Que você vai ter que pagar. O Brasil, especialmente, ele é o segundo país que mais apresenta cyberbullying no mundo inteiro, certo? Como eu coloco aqui a notícia. Nós só perdemos para a Índia, que é um país extremamente populoso. Veja então, a Índia tem muitos habitantes, bem mais que a gente, mas mesmo assim nós estamos em segundo lugar no ranking mundial de cyberbullying. Ou seja, o Brasil tem uma prática consistente de cyberbullying, de violação de direitos fundamentais, seja contra crianças, contra adolescentes e contra adultos também, como eu estou colocando. Existem várias maneiras da ocorrência do cyberbullying. Por exemplo, fazer gravações não autorizadas de um conteúdo, filmar uma pessoa com esse tom de querer ironizar, fazer um meme, né, a cultura do meme, fazer uma imagem de alguém para depois circular essa imagem em grupos, né, para fazer um assédio, tudo isso pode ser considerado bullying, segundo a legislação. Por isso que eu digo, qualquer pessoa está sujeita à prática, né? Qualquer pessoa pode ser vítima do bullying, não precisa ser um adolescente. Jamais. Um professor também pode ser vítima de bullying, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E aí, essa última notícia: boletins de ocorrência por cyberbullying no Brasil ultrapassam 450 em 2024. Então, veja o número de boletins de ocorrência que estão sendo protocolados nas delegacias. É um número muito alto, certo? A maioria das vítimas tem entre 10 e 17 anos. Veja que é a maioria, não são todas, ok? Então, esse crime pode acontecer também em outras faixas de idade. Aqui, pessoal, eu deixo para vocês no gráfico quais são as plataformas, né, que são mais comuns de acontecer o cyberbullying, ok? Então, vamos lá. A pergunta era: em qual plataforma aconteceu o cyberbullying? E aí você poderia selecionar mais de uma opção, ok? Quem ganhou em primeiro lugar foi justamente o WhatsApp, nessa ideia de que o assédio, né, o cyberbullying, ele pode acontecer geralmente dentro de grupos. E o WhatsApp é muito bom para essa conversa em grupo. Logo depois, temos aí Instagram e TikTok. Esses dois aplicativos tão famosos servem, então, para palco de cyberbullying aqui no Brasil. E aí vai, né? Facebook, sites, YouTube, o X, né, o Twitter, e-mail, Snapchat e o Kawaii. Acho que é assim que pronuncia. Ou seja, são aplicativos, se vocês perceberem, que estão na boca do povo. Todo mundo utiliza, a maior parte dos brasileiros ou utiliza o WhatsApp, ou utiliza o Instagram, ou o TikTok, por aí vai. Então, longe de serem redes sociais que vão fazer a interação, como é o que é vendido, essas redes sociais são espaços, um lado sombrio, elas possuem um lado sombrio, que é o do cyberbullying, certo? E as plataformas têm feito muito pouco para regular e combater o cyberbullying aqui no Brasil. Elas geralmente utilizam o argumento de que é uma liberdade de expressão, de que não aconteceu a violência, né? Então, é muito importante a gente saber o que é o cyberbullying para que nós possamos combater essa prática. Por quê? Enquanto usuários de plataformas, o cyberbullying não precisa acontecer conosco para que nós possamos solicitar as providências. Nós podemos pedir providências em nome de outras pessoas, certo? Então, quando você vê um comentário ofensivo, quando você vê um meme depreciativo que você sabe para quem é, você pode acionar a plataforma, você pode denunciar dentro da plataforma, você pode informar isso para a delegacia, porque o cyberbullying é um crime de ação pública, certo? Então, ele não depende apenas da vítima. Outras pessoas podem fazer a denúncia, ok? Outras pessoas. Aqui eu deixo uma recomendação para vocês de uma série, não sei se vocês já assistiram, uma série bem famosa que lançou há pouco tempo aqui no Brasil. O nome dela é Adolescência, está na Netflix para vocês, aí quem tiver. É uma minissérie, na verdade, pessoal, só tem 4 episódios, bem curtinha, e vocês vão ver um pouco mais sobre o bullying e os efeitos que o bullying causa na mente de um adolescente, né? Já que esse é o grupo prioritário, e como isso pode ser incentivado também pelas redes sociais. Juntando, então, o cyberbullying,
que já é extremamente sombrio, e juntando até mesmo ideologias tóxicas, que no caso da série é justamente aquela ideia de superioridade do homem em relação à mulher, o que nós chamamos também de machosfera, algo que é alimentado pelas redes sociais, o famoso discurso Red Pill, em que homens se sentem superiores às mulheres, certo? Então essa série vai discutir tudo isso, mostrando esses efeitos psicológicos, inclusive, que o bullying causa na cabeça de um adolescente. Não é um spoiler, tá? Mas o adolescente em questão foi acusado de matar, de assassinar uma colega de classe, ok? Então é uma série bem interessante, para vocês refletirem um pouco mais sobre a cultura do cyberbullying e até mesmo dessas ideologias tóxicas. O último perigo aqui que eu queria destacar para vocês, para as ferramentas, é justamente sobre os vieses algoritmos que acontecem. Nós vimos, então, o que era o algoritmo, como é que ele funciona, mas existe um outro lado negativo ali dentro do algoritmo, que é o quê? O viés que ele dá para a informação. E isso fica ainda mais complicado no momento em que a inteligência artificial está em plena utilização. Desde 2022, nós estamos utilizando a IA de forma cada vez mais ascendente. Ela foi liberada em 2022 para o grande público, não é isso? Então, nós estamos utilizando bastante a IA no nosso dia a dia. Então, surgem novos desafios aqui. Os vieses de gênero, os vieses raciais, o viés socioeconômico, tudo isso, esses vieses, pessoal, nada mais são do que a representação, a materialização de preconceitos históricos agora dentro do ambiente digital. Então, os algoritmos vão tender a serem preconceituosos com mulheres, a perpetuar a discriminação racial. O ChatGPT, por exemplo, quando ele foi utilizado para selecionar candidatos em uma empresa, quando ele foi usado como um RH, digamos assim, ele tendeu a eliminar pessoas com sobrenome de pessoa negra nos Estados Unidos, mostrando que essas ferramentas elas não estão isentas de terem preconceitos. O ChatGPT, a IA, de forma geral, elas só vão reproduzir o que os dados que eles foram treinados reproduzem. E muitos desses dados são dados racistas, são dados sexistas, são dados que têm um viés socioeconômico muito claro. Então, as ferramentas, pessoal, vão tender a reproduzir esses preconceitos que existem no mundo real, ok? Então, a utilização de uma ferramenta digital, ou mesmo da IA, que é a mais recente, que está mais em uso agora, ela tem que vir associada a uma criticidade, a um contexto de que essa ferramenta ela pode ter problemas. Ela pode ter problemas éticos, ela pode ter problemas de discriminação, ok? Muitas pessoas acham que isso é um discurso que isso não tem cabimento. Às vezes não tem cabimento porque você não observou isso na prática ainda, ou porque você não viu os testes, as pesquisas que estão sendo feitas com o GPT para ver justamente os preconceitos que ele tem. É algo muito alarmante e que nos deixa muito preocupados. Desculpa, pessoal. Só um instante. E junto, então, desses problemas que existem no uso das ferramentas em si, ainda existe mais um problema macro. Um problema macro que atinge o Brasil, no caso aqui, que é a desigualdade de acesso. 36 milhões de pessoas não têm acesso à internet no Brasil. Essas pessoas geralmente são pessoas com mais de 60 anos, ou seja, pessoas idosas, e também pessoas negras e pessoas da classe D e E, justamente pessoas mais pobres, pessoas com um poder aquisitivo menor. Qual que é o problema? O problema, então, da desigualdade do acesso desboca em outro problema mais grave, na minha visão, que é justamente a falta de habilidades básicas no manejo dessas ferramentas. 30% dos brasileiros possuem habilidades básicas
muito básicas de uso da ferramenta. E menos de 18% dominam habilidades intermediárias. Ou seja, a maior parte da população brasileira que utiliza a internet, ela não sabe ter habilidades mais complexas, né? De entender, por exemplo, para que é que serve um termo de uso, como é que eu faço uma denúncia dentro de uma plataforma, como é que eu limito os cookies, né? Que é muito importante. Então, as pessoas, né, que utilizam a internet, as que têm acesso, a maior parte delas não vão ter habilidades complexas para fazer essa série de tarefas que são importantes para ter esse uso ético e crítico que eu estou mencionando para vocês, certo? É um grave problema esse que o Brasil enfrenta. Agora, para finalizar, eu queria mostrar essa última parte aqui, que eu selecionei para vocês, que é em relação a alguns casos reais de violação da ética digital que aconteceram no nosso país. Como nós estamos no contexto de universidade, eu selecionei justamente casos de violação digital que aconteceram no ambiente universitário, mesmo que não seja um ambiente físico, tem a ver com a universidade. Então vamos lá. O primeiro caso que eu queria mostrar para vocês é esse estudante aqui da Mackenzie, uma universidade lá de São Paulo, privada, uma universidade bem famosa, ok? E ele fez o quê, galera? Em 2018, ele postou um vídeo nas redes sociais dele, ok? Nas redes sociais dele, onde ele fazia o quê? Ele pregava a morte de pessoas negras. Além de pregar a morte dessas pessoas negras, ele ofendia diversas minorias. Não apenas os negros, mas outras tantas minorias. O que foi que aconteceu então? A partir desse vídeo que passou a circular nas redes sociais, a instituição que ele era vinculado, o Mackenzie, no caso, né, que é a universidade privada, eles anunciaram a expulsão do aluno. Aí veja que interessante, mesmo que ele não tenha feito as ofensas dentro da universidade, no ambiente da universidade, ele ainda assim foi expulso da universidade, porque entendeu-se que a atitude dele era uma atitude que violava essa ética digital que nós estamos falando aqui, porque ele, né, não deveria ter feito essas ofensas no ambiente virtual. Na verdade, ele não deveria ter feito em nenhum ambiente, para começar. Mas a universidade utilizou esse argumento de que ele estava associado à universidade enquanto estudante e que isso causou uma mancha na imagem institucional da Mackenzie. Por isso que eles decidiram pela expulsão. Esse caso mostra que, mesmo atitudes que eu faça no mundo real e que eu apenas publique na rede social, isso pode ter consequências gravíssimas para mim, enquanto ser humano. Ou seja, o mundo virtual, ele não se separa, pessoal, do mundo físico. Pelo contrário, eles são uma extensão um do outro. Então, aquilo que é proibido no mundo físico, no mundo real, também é proibido no mundo digital. Não existe uma separação entre o mundo físico e o digital nessa questão da ética. Não existe. Por isso que o aluno foi expulso. A universidade disse que as atitudes dele não se coadunavam com o preconceito, com a discriminação que esse aluno causou. Então, veja, um vídeo que ele posta na sua rede social tem toda essa série de consequências. Claro que foi um conteúdo obviamente ofensivo, obviamente racista, mas vejam que o que nós publicamos em nossas redes sociais, isso tem uma consequência no mundo real. Isso pode ter uma consequência no mundo real. Ainda mais se vocês associarem a imagem da instituição que vocês estão vinculados. Seja a instituição que vocês trabalham, seja a instituição que vocês estudam, certo? Não importa. Vocês não devem associar a imagem do ambiente de vocês a esse ambiente digital. Justamente porque pode ter consequências seríssimas, como aconteceu no caso desse estudante. Alguém pode me dizer, professor, você está aumentando muito o nível. Pessoal, aqui é um caso de crime, certo? Mas outros casos que não são crime também pode trazer repercussões para você, enquanto pessoa física que publicou na rede social. Então, tenham muito cuidado
com aquilo que vocês vão publicar nas suas redes sociais. Ainda mais se vocês forem servidores públicos, ok? Ainda mais se vocês forem servidores públicos. Vamos agora para mais um caso no Paraná. Esse daqui é o caso da Federal do Paraná. A universidade expulsou um aluno de direito por conta de áudios que ele mandou no grupo da turma. Esses áudios, como mostra aqui na descrição, eram áudios com teor racista, homofóbico e também tinha apologia ao nazismo. Eu não vou nem ler porque é bem complicada essa leitura aqui, né? Mas ele basicamente foi super racista, disse que as pessoas queriam ter a cor dele e não tinham, e por aí vai. E a UFPR, muito semelhante à Mackenzie, né, vai decidir também pela expulsão desse estudante por conta que ele manchava a imagem institucional da universidade. Ou seja, ele não cumpria aqueles critérios, né, que eu mostrei para vocês da ética digital, da cidadania digital. Ele não cuidou, ele não foi responsável, né? Ele não agiu com respeito com o próximo, e isso ensejava, então, a sua expulsão da universidade. Um caso bem marcante, esse da UFPR, mostrando que também o espaço digital pode ter consequências para o mundo real, né? Não existe uma separação entre o real e o virtual nesse caso. O último caso para vocês, gente, ele é de 2025. Esse caso aqui envolve um youtuber lá da Universidade de Brasília. O que é que esse rapaz fazia? Ele basicamente ia para a sala de aula e filmava o professor, certo? Ele se filmava e captava a voz do professor e ele depois pegava esse vídeo que ele fez durante a aula e postava na sua plataforma. O objetivo desse youtuber era descredibilizar a imagem dos professores, né? Porque esse youtuber, no caso, ele tem um posicionamento político específico e o professor tem outro posicionamento. Então, os vídeos eram esses embates, né, entre o aluno e o professor. O problema é que o professor não autorizou a divulgação desse vídeo nas redes sociais, né? E aí gerou-se uma série de consequências para o estudante, porque descobriu-se, inclusive, que ele estava monetizando esse conteúdo. Então, ele gravava essa briga com o professor, postava no TikTok, no YouTube e ganhava dinheiro a partir dessa exposição. A UNB decidiu pela expulsão do estudante e também esse caso ele teve até uma repercussão na justiça, porque ele foi condenado pelo crime de injúria e difamação em relação ao professor que ele gravou, certo? Mostrando mais uma vez que o que nós produzimos, que o que nós fazemos no ambiente digital, isso tem sérias repercussões no mundo real, ok? Então tenham cuidado. Agora, para fechar, eu queria deixar algumas regrinhas para vocês, né? A utilizarem as redes sociais, a utilizarem a internet. Primeira regra, que já se coaduna com os casos que eu mostrei, galera, é pensem muito antes de postar. Será que eu devo realmente fazer essa publicação? É um questionamento. Reflitam antes de compartilhar o conteúdo, porque uma vez que você compartilha o conteúdo, às vezes você não consegue mais apagar. Você até consegue apagar, mas se alguém fez uma captura de tela, então você estará eternizado a partir daquilo que você publicou. Segundo aspecto, regra de ouro que vocês devem seguir: não ofendam ninguém. A internet não é uma terra sem lei, então evitem ofender as pessoas. Não ofendam as pessoas, porque isso pode ser considerado um crime, ok? Se você não ofende ninguém no mundo real, por que que você vai ofender as pessoas na internet? Certo? Outro ponto importante, já que nós estamos num ambiente aqui universitário, separem os perfis de vocês. Tem pessoas que não separam, deixa tudo junto. A conta pessoal é ao mesmo tempo a conta profissional. Isso tem uma série de repercussões. Então, o ideal é que vocês separem o perfil de trabalho de vocês, se vocês utilizarem, e o perfil pessoal, para que um mundo não interfira dentro de outro mundo. Uma coisa é o Adailson, vida pessoal, outra coisa é o Adailson dentro da universidade. É meu trabalho, é outra coisa. Então, o ideal é que você separe os seus perfis. Deixe um para o profissional e outro para o
Um para o pessoal e um para o profissional. E, por fim, saber sempre que existem consequências reais para a sua utilização dentro do mundo virtual. Se você ofender alguém, hoje em dia não existe mais anonimato na internet. Se você ofender alguém pela rede social, mesmo que você use uma conta fake, ainda assim a justiça consegue localizar você. Eu sou advogado, então eu faço muito isso. Em caso de crimes virtuais, a gente consegue detectar quem que é o dono do perfil. E nós conseguimos levar isso para a justiça, ok? Então, nada de pensar que existe um anonimato, ok? Não há anonimato na internet, tá bom? E aqui, as últimas dicas que eu deixaria para vocês bloqueiem conteúdos ruins. Se você está recebendo conteúdos ruins dentro da sua rede social, conteúdos que você não concorda, ainda mais se forem desinformação, o ideal seria bloquear esse conteúdo para que o algoritmo entenda que você não se interessa por aquele conteúdo, né? Denuncie esses conteúdos, denuncie os conteúdos também que são inadequados. Como eu disse, às vezes você percebe que há ali um crime acontecendo. Pessoas estão se ofendendo mutuamente. Você pode denunciar isso para a plataforma também, ok? E o mais importante de todos, que eu já mencionei para vocês, é esse aqui de amarelo. Limite o tempo de uso da internet. Se você quer usar a internet sem ela a impactar na sua vida, né, que você fica apenas na internet 24 horas, limite o uso da ferramenta. Existem opções dentro dos navegadores, dentro das redes sociais, que você pode limitar esse uso para você, digamos assim, viver mais o presencial, viver o mundo real e não deixar a sua vida inteira dentro da ferramenta, tá bom? E, por fim, eu deixo aqui só as conclusões finais, mas a mensagem mais importante é essa do final. Todos nós, professores, discentes, técnicos administrativos, nós devemos atuar de forma ativa para construir ambientes que sejam seguros, ambientes digitais seguros, respeitosos, empáticos. Se nós queremos que isso aconteça, nós devemos ser também os artífices dessa construção. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês nessa palestra, nessa roda de conversa. Existem consequências no mundo virtual, mas nós devemos ser o primeiro passo para mudar esse local, para que ele não seja um ambiente de desrespeito, para que ele não seja um ambiente de violações de direitos. Tudo depende da gente, da nossa utilização ética. Sempre lembrem da ética. Sejam éticos ao utilizar a ferramenta. Se vocês forem éticos, nenhum risco acontecerá. Nenhum risco acontecerá. Nenhuma situação vexatória acontecerá. Só depende de você, tá bom? Do seu uso ético. Agradeço a atenção. Excelente, professor. Pessoal, fiquem à vontade para ligar a câmera, ou se preferirem só o microfone, ou se não, aqui no chat também. Fiquem à vontade, certo? Para digitar também, que a gente vai estar aqui lendo, para compartilhar, né, alguma dúvida ou alguma experiência. Enquanto o pessoal vai aí escrevendo, né, professor, é muito interessante, né, muito atual, né, tudo que o senhor abordou, né, suas falas. O ser humano é complexo, né, a ética ela surge nesse contexto, né, como o senhor falou inicialmente, no senso, vamos dizer assim, comum é como se fosse uma pessoa ética, uma pessoa boa, já no filosófico é um modelo de vida, né, um ideal de comportamento para a convivência social, né? Entrou no contexto digital, as discussões éticas, né? As responsabilidades, deveres, direitos, né? Que vai além somente de um domínio técnico, saber manusear. E é necessário uma alfabetização, um letramento, né? Digital. Falou do conceito da ética digital, né, a questão dos princípios, né, o respeito, a dignidade, né, as nossas relações interpessoais, né, através das redes, né, que nós citamos aí o WhatsApp, né, o senhor citou o Instagram, enfim, como que nós estamos gerindo os dados,
que produzimos, né, que compartilhamos diariamente no nosso computador, no celular. Inclusive, temos a LGPD, né, tivemos um curso no início desse ano, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, pessoais, a proteção dos direitos, né, a privacidade, a honra, a intimidade. Ressaltou sobre o algoritmo, né, detecta aí o que é que nós estamos vendo, o que é que nós estamos consumindo. A cidadania digital, né? A cidadania digital, que é a prática da ética, né? Na utilização da internet, com consciência, com responsabilidade. E, assim, diante de tudo isso, né? Acredito que todos aqui estão imersos a esse meio digital, né? Desde criança, as criancinhas hoje em dia, na minha época não tinha isso, né? E a gente sabia viver. Hoje em dia, dá uma pane aí, o povo parece a parte do corpo, o celular, o WhatsApp, enfim. Abordou sobre o equilíbrio, né? E aí a gente está aqui em alusão ao Setembro Amarelo, justamente falando sobre saúde mental, e esse tema está completamente inserido, né? O mundo digital, o tempo que a gente gasta, a qualidade de vida, né? As pessoas, elas acham que precisam saber sobre a vida do outro, elas se comparam, elas mostrar a própria vida, mostrar que também está na modinha, o que quer mesmo é busca de likes, né? Afirmar que fazem parte de um grupo, o sentimento de pertencimento, né? De validação. Alguém até falou aí, elogiando o Senhor, sem essas redes, né? Sobre que não necessita que a gente tenha autoconhecimento, que a gente não precise dessas validações, né? E tudo é questão de equilíbrio, né? O controle do uso dessas ferramentas. É a gente delimitar o tempo, configurar nosso celular, realmente, saber viver, né? Saber utilizar os meios digitais, como o próprio nome está dizendo, como meio, né? Não como fim. Ele tem coisas positivas, né? A gente pode estar aí utilizando, mas não deixar ele dominá-lo, né? Não inverter, não deixar o meio digital dominar a nossa vida, o nosso tempo, né? Então, é uma questão de educação, de um desmame, de um detox, de um horário certo do dia para fazer isso. Eu acredito, assim, que ir aos poucos, quem tem muito acesso, tirar de uma vez, depois parece que volta de uma vez dobrado. Então, ir aos poucos, né? Enfim, diminuindo e colocando outra coisa no lugar que seja interessante, né? E aí o senhor falou sobre fake news, sobre a desinformação, a notícia falsa, né? Que é disseminada, tem um objetivo aí de atacar, e uma estratégia é buscar outras fontes confiáveis, oficiais. O cyberbullying, né? Que virou um crime, né? Temos aí muitos casos, né, conhecidos, enfim, intimidação, lixamento, até suicídio, né, provocado por isso. E, assim, muito interessante esses casos que o senhor trouxe, né, para exemplificar a temática, e muito relevante essas regras. Achei bem interessante. Cheguei, anotei aqui, eu digo, vamos aqui anotar, né? Pensar antes de postar, não ofender, separar os perfis, né? E as consequências, né? Essa questão, tudo isso que é virtual tem consequência no real, né? Bloquear os conteúdos ruins, denunciar os inadequados, né? Em suma, eu acredito que o que poderia resumir tudo seria a ética digital mesmo do mundo real, né? O espaço digital ela vai ter consequência no mundo real. Então, uma temática bastante relevante para todos nós, né? Muito bem pontuado, né? Vamos ver aqui o que é que o pessoal falou. Alessandra, parabéns, excelente. Lidiana, excelente. Lenilma, parabéns, professor Adailson. Maria da Paz, parabéns, professor. Muito esclarecedora suas explicações e reflexões. Solange, parabéns, professor, muito esclarecedor. Luísa, não consegui acessar a lista. Então, pessoal, algumas pessoas eu já, como a gente tem um controle aqui, já vi que várias pessoas conseguiram acesso à lista. Outras não. O que acontece? Às vezes tem que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no link, né, para abrir no navegador. Caso não consiga, e eu coloquei aqui, vou colocar novamente, Capacitacão, que não tem Capacitacão, .projep,
@uern.br. O nome completo, o cargo e a lotação. Colocar no e-mail, enviar para a gente, que a presença de vocês será registrada. Então, professor, agradecer imensamente, né? Agradecer aos participantes, né, que estão aqui, diante das demandas, em plena segunda, onde tudo começa, né? Todo mundo com suas demandas, seus corpos. É necessário esse momento. Esse momento, às vezes, assim, eu digo muito assim, às vezes a gente pensa que perde tempo numa organização, num planejamento, numa reunião, não perde tempo numa capacitação diante de tantas demandas, mas não. A gente precisa respirar, a gente precisa se organizar, né? A gente precisa saber viver nossa vida, né? Obrigada, Alessandra. E, assim, muito importante, tudo que o senhor trouxe, todo o conhecimento, né? Compartilhado. Ó, pessoal, o professor colocou aí o e-mail dele, né, professor? Isso. Pronto. Já que disponibilizou também o link, né, aí no chat, o link do vídeo, que algumas pessoas ouviram, outras não ouviram. Foi. Mas E, vejam o vídeo, é bem legal, é bem didático. então, professor, passo a fala agora para o senhor, para as considerações finais. Obrigado, Angélica, pelo convite, porque eu sei que Bianca deve ter mencionado para você e acabou vindo esse convite coletivo. Conheci a professora Bianca numa dessas semanas pedagógicas também lá da UFESA, que a gente faz no comecinho do semestre. Então, conheci a professora Bianca lá. Eu queria só encerrar falando sobre essa questão do tempo que você mencionou agora no final. A gente tem tantas demandas, tantas coisas na nossa vida, que eu acho que elas vêm por conta do digital. A gente agora está nessa questão de gestão do tempo e tudo mais, porque o digital nos acelerou. Pode perceber, antes da internet, eu tenho isso escrito na memória, claro que eu era um adolescente ainda, mas eu lembro, a vida não era tão célere assim. As coisas poderiam esperar. Hoje em dia, nada pode esperar. E se nada pode esperar, se tudo é urgente, na verdade, nada é urgente. Porque hoje as pessoas não querem esperar uma resposta, o e-mail tem que responder na hora, o WhatsApp, idem, né? Mas a vida não precisa ser assim. Nós não fomos feitos, como ser humano, para viver nessa celeridade, sabe? Nessa pressa. Nós não somos feitos para isso. Então, vamos repensar a nossa utilização. Eu falei da minha experiência com rede social. Eu não incentivo ninguém a desativar. Pelo contrário, o que eu incentivo é um uso eficaz no tempo. Você limitar. Eu vou usar 1 hora rede social. Eu vou usar 20 minutos de manhã, 25 à tarde, 25 à noite. Por exemplo, já está de bom tamanho. Se você conseguir gerir o seu tempo de vida na rede social, que a gente gasta bastante, já está excelente. Nós gastamos 1/3 da vida para dormir. 1/3 da vida nós estamos dormindo. Eu acho que agora o outro terço é usando a rede social, é usando o computador, o celular. Então, vejam, é muito tempo que a gente acaba gastando nesses espaços, que são espaços que são muito bons, em alguma medida, mas nós perdemos o real. Nós perdemos o real, as conexões, as relações, e o ideal é a gente fazer uma mediação entre esses dois mundos, o digital e o físico. Certo? Eu comecei assim, quando eu cuidei, eu disse assim, não, eu vou desativar, eu acho que eu já consigo. E é realmente como você falou, Angélica, é um detox dessas plataformas. E para mim deu certo, mas eu não incentivo ninguém a fazer. O que eu incentivo é só diminuir o uso. Se você diminuir 30%, já está excelente. Você vai ver que esses 30% você vai usar com sua família. É isso. E obrigado pela oportunidade. Isso, professor. Para além de conhecimentos técnicos somente, mas esses conhecimentos são para a vida, né? Inclusive, vai ter uma roda de conversa bem interessante, que é olhares vale mais do que like. E
fica aqui a reflexão para todos, né? A gente obteve o conhecimento técnico também, mas que fique aqui essa reflexão para a gente começar essa semana, né? Desacelerando, a gente não sabe nem ouvir mais, duas vezes. O que a gente quer assistir logo. Na minha época, a gente esperava o horário do desenho que fosse passar na televisão. Então, hoje é tudo fast food, aquela coisa rápida, e às vezes perde aquele gostinho, mas a gente pode começar de novo, devagar, né, ressignificando tudo isso, né? Tirar as coisas boas que isso nos proporciona, né? E começar a viver, né? Então, eu agradeço, pessoal, mais uma vez, a cada um dos participantes. José levantou a mão, quer falar, José? Ou levantou por engano? Agradecer, professor, mais uma vez, né? Até a próxima, né? Se Deus quiser. Tchau, professor. Tchau, tchau, Angélica. Tchau, pessoal. Até a próxima.